Estamos de volta para o segundo e último ato com a Maria Padilha. Acho que isso que eu estou falando ninguém está ouvindo ainda, que está informando os seguidores. Estamos voltando devagarzinho. Volta aí, pessoal. Ju está de volta. Que diabo que... Né? Eu já estava fazendo live de 2... Eu nem tenho interesse em fazer 2 horas, mas assim, de 1 hora e tanto e tal. E começou a cair. Deve ter algum... Vou consultar depois a produção para ver o que acontece. Mas eu acho que tem a ver... Opa! Vai agora começar... A gente estava falando em novela. A minha novela... Vou ter que quitar a Carolina de novo? Solicito a Maria, por favor. Carolina! Coisa chata isso. Será que é esquerda? Não é força, não é jeito. Acho que tem alguma coisa com a geração da Carolina que o dedo é mais sensível. Carol! Maria, solicita para entrar que aí eu consigo te pescar. Opa, ver a solicitação. Ela solicitou direitinho, eu que estou moscando aqui. Aguardando. Mas ficou tudo torto aqui. Pronto. Muito sensível o iPhone para o cara estabanado. Segundo ato, segundo e último ato. A gente estava falando sobre Shakespeare na favela. Então, aí a gente teve essa coisa que surgiu de você com o Júnior lá, né, Zé Júnior, da gente fazer numa quadra de CIEP entre Vigário Geral e Parada de Lucas, que estava em guerra há muitos anos, fazer o Antônio e Cleópatra, que era uma história de um amor no meio de uma guerra também. E foi uma doideira, porque a gente fez no montaram um palco, né, no CIEP, botaram microfones para a gente poder ser ouvido e foi muita gente, né, Lange? Não, Muita lotou. gente. Lotou. E aí porque aí vai criança, vai senhoras. Aí teve uma coisa que para a gente conseguir, porque não tinha o PP nessa época, então era para conseguir entrar lá, o Júnior negociou com os chefes do tráfico uma coisa chamada parada geral. Foi você? O nome é meu, porque era Vigário Geral e Parada de Lucas. Isso, isso, Mas eu não falei com. isso. Eu não falei com traficante. Eu sei que tinha um esquema de piscar Mas farol, O Júnior falou. Alguém piscar falou, porque farol. a gente, E não eu sei sei se você porque se a lembra, gente depois fez na Rocinha, a gente fez em Cantagalo e tinha que sempre falar com o traficante, pedir autorização, eu não não pedi. tem jeito. Mas eu não sei se você Não tem- lembra que lá vamos falar, na Parada Geral, um pouquinho antes de vocês entrarem em cena, começou um foguetório que parecia tiro de metralhadora. Aí você veio falar comigo, o que está acontecendo? Eu falei, caramba, ferrou tudo. Eu fui lá para o bastidor, eu, não, são os traficantes comemorando. Aí você falou, deixa para comemorar no final da apresentação. Não, Você Lander foi lembra mais disso? surreal. Foi mais surreal. A peça já estava começando e teve esse. Pá, 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 pá. Eu parei, eu fiquei muito tranquila, parei, achei que era tiro e falei: eu vou parar um pouquinho, vou começar de novo, porque acho que vocês não devem ter ouvido o que eu falei. Depois que acabou a cena, eu sentei do lado do Hermano, um cara que era do Afro Reggae, não sei se ainda é. Claro. Eu É. falei, vem cá, mano, eles não tinham falado que iam parar essa coisa de tiro? Por que estão de tiro? Ele falou, não, Maria, é fogos, imagina se fosse tiro eu ia estar aqui. Eu já estava escondido. Quando acabou a peça, a gente estava lá nos bastidores com você, veio, o Zuenir foi lá, eu lembro, a Mary, foram outras pessoas. E aí teve outra saraivada, e aí todo mundo se abaixando. E eu falando, não, gente, é fogos, aí era tiro. Tiro. Aí era tiro. A gente tá rindo, mas sabe uma das coisas quando eu cheguei mais cedo no CIEP? O Júnior me chamou para mostrar a parede e pelos furos ele dizia 38, calibre 45, 20. Era assim, era um estudo de Eu fiquei, balística, uma escola, né?
uma escola. Não, eu fui ensaiar lá. A gente ensaiou lá uns 2 dias. É, as casas não tinham janelas, eram muros, e tinham buracos desse tamanho. E aí, sabe o que tinha em volta? Flores desenhadas, pintadas. A gente não tinha ideia, né? De que era. Eu já tinha ido na Rocinha, em favelas mais Vidigal, Nós do Morro, mas Vigário Geral era uma Não, coisa, ali era uma guerra civil é, mais séria do que Montec e a Capuleto. gente Você fez sabe a que peça. nessa peça teve parente que se encontrou? Porque, Teve, não porque se quem era de um encontravam. lado não podia confraternizar com o outro. O Júnior me contou umas coisas muito legais depois. Ele falou que durante um tempo as crianças que viram ficavam brincando. Eu sou do exército do Marco Antônio, eu sou do exército do Otávio César. Eu acho que foi. A peça não chegou a ser completamente dita, a gente saiu cortando a peça, porque a gente viu que era muita, muita criança e tal, mas como um evento, foi uma coisa. Foi lindo. Foi lindo. E, Depois a e, gente e, fez a e Rocinha, que eu chamei de a Ipanema das favelas, porque Rocinha é tranquilo. E a gente fez as duas peças, e foi lindo também. Menos tenso, né? Mas foi lindo porque a gente fez as peças inteiras e tinha umas mães com os bebês no colo, porque não tinham onde deixar, tinha uns bebês chorando e tal. Mas teve uma concentração, Elângela, uma compreensão do texto que foi muito emocionante para a gente, sabe? teve um troço, certamente no palco você deve ter visto, que o público se manifestava. Quando Mas, entrava o sim, Marco Antônio, vaiavam, batiam, era assim, tinha... e teve uma cena muito bonita que foi quando o Marco Antônio morria. Eles faziam um cortejo com o corpo dele por volta da plateia inteira e o Afro-Reggae tocando, né? A trilha do Antônio Cleópatra dessa leitura foi feita pela Adriana Calcanhoto. É um luxo, né? Nossa, nem me lembrava. Tudo um luxo. E o Afro-Reggae tocando, mas aquela coisa daqueles tambores, né? E aí ali a gente viu que todo mundo ali já tinha visto um parente ou um amigo sendo levado daquela maneira. A gente, sabe, aquilo, eu me lembro que foi um momento assim, sabe, quando o teatro entra na realidade, vira documentário, que a gente já não sabe mais o que que é. Foi muito, muito importante aquilo para a gente. E é bom para a gente se lembrar que, na verdade, o problema não é dele, foi da cultura, que o Shakespeare era popular, né? Shakespeare não fazia pré-elite, né? Na verdade... Tanto que a gente fez essas 2 sessões na Rocinha e depois 2 sessões no Cantagalo, que eram favelas com menos tensões, a compreensão do texto foi absurda. O Medida por Medida, que é uma peça mais difícil, é considerada uma comédia negra do Shakespeare, foi uma loucura, foi muito legal. E depois a gente montou o Antônio Cleópatra mesmo, por direção do Paulo José, e a gente fez as lonas culturais, que era uma contrapartida quando a gente recebia fomento da prefeitura. Foi incrível, Lange, incrível. Realmente o Shakespeare, ele é o autor, como diz o Peter Brook, do E. Porque ele sempre bota 2 adjetivos para uma coisa. Um, que é um adjetivo popular, que todo mundo vai entender, e um erudito para os cultos entenderem. Então, vai sempre pegar as 2 plateias. E ele tem um troço tão incrível, eu não imagino, jornalista e especialista em generalidade. Uma vez o Antônio Fagundes que me chamou a atenção, que é o seguinte, os textos dele têm uma dramaturgia tão própria, ele não tem uma rubrica. Nenhuma. Não. Para quem não entende, rubrica assim, entra gritando, fala chorando. Ou então entre parênteses, nervosa, ou triste. Não tem uma rubrica. Ele dirige o ator. Ele não dirige o ator. Ele não dirige o ator e nem o diretor. Ele não diz para o diretor nem para o ator o que ele tem que fazer. Mas acho que os textos dele os textos são tão absolutos que não tem como... E são tão claros. Eu já fiz um Shakespeare com a Miradade, que eu acho que tem uma compreensão do Shakespeare que é absoluta, até por causa da grande experiência que ele tem com o teatro de rua, né? E eu lembro que ele falava umas coisas assim, de vez em quando o ator perguntava assim, mas para onde eu vou agora? Porque o diretor, normalmente, ele indica para o ator,
nessa cena você anda para lá, você senta, você levanta. E o Amir não faz isso. E aí o ator que não está acostumado com a Amir perguntou, mas para onde eu vou agora, Amir? Ele falou, ô meu filho, se você que está fazendo o personagem não Não sabe. sabe, eu é que vou saber. Você conhece esse personagem muito mais do que eu, porque você está fazendo ele. Foi muito bom ter feito com a Amir o Shakespeare também. Maria, eu vou agora entrar no campo pessoal. Falei até para você que não é meu estilo, mas acho que... Vamos fazer fofoca. Não é fofoca. É que eu acho que tem temas que passam muito por essa questão de preconceito, moralidade, que é o que a gente está vivendo isso. Até eu ouvi a expressão ageísmo, preconceito em relação à idade e tal, não sei o quê. Vou primeiro, assim, Playboy. Por que você resolveu fazer a Playboy? Porque era uma coisa meio... Não era muito para... foi meio... A atriz séria não fazia Playboy. Não fazia. É. E eu nunca pensei em fazer. Nunca foi uma coisa que eu... Não passava... A minha vaidade nunca passou por ali, digamos. Eu tinha uma produção de uma peça chamada Falecida, do Nelson Rodrigues, e eu tinha me apaixonado pelo Gabriel Vilela quando eu tinha visto os primeiros trabalhos dele, e nós tínhamos combinado de fazer essa peça. O Gabriel nunca tinha feito nada no Rio, eu estava trazendo ele. A peça estava toda pronta. Quem ia patrocinar, a gente na época precisava de um patrocínio. Estava bem que saindo ainda do Itamar, estava no governo do Itamar, as coisas, as leis culturais de fomento não estavam funcionando muito, estava difícil de arrumar. Mas a gente conseguiu com a Sharp, que era o Zé Maurício Maclin, que é um grande amante das artes, sempre, né? Uma maravilha de pessoa também. Só que aí, um pouquinho antes da peça começar a ensaiar, já estava tudo armado, a vinda do Gabriel, o elenco todo, e conversas, não sei o quê. A Sharp, que fazia um prêmio para música, na época, que hoje em dia é o prêmio da música, resolveu fazer prêmio para teatro, que foi incrível. Eles davam uma fortuna para teatro. E era um prêmio que... E era para o Brasil inteiro, então era interessante, as peças do Brasil inteiro. E o Zé Maurício me chamou e falou assim, Maria, eu não posso mais patrocinar a sua peça com a Sharp, porque se a gente vai fazer um prêmio... Por exemplo, se eu gostar da sua peça e quiser que ela seja indicada para o prêmio, vão dizer que é porque ela foi patrocinada pela empresa, vai dar um conflito de interesse. E a gente ficou meio... Aí a produção tinha várias pessoas que estavam me ajudando, tinha o Caio de Andrade, que é um autor de teatro, tinha a Gisele Goldoni, que era casada com Wagner Tiso na época. Eu não sei de quem veio a ideia. Falou assim, Maria, por que você não faz foto para Playboy? Na época a Playboy pagava, né? Porque já tinham me chamado outras vezes. Aí eu peguei e falei, vou. Eu liguei para o gringo, Cardia, porque o meu grande problema de posar não era o corpo, era a cara. Porque eu pensava, fazer cara de quê? Mas você foi como você ou foi como um personagem? Aí a gente inventou mil estratégias. Aí eu liguei para o Juca Kfouri, que na época era editor geral, e eu expliquei para ele, eu quero fazer uma peça, não tenho dinheiro, e eu preciso de tanto. Vocês podem me pagar tanto? Ele falou, posso. Eu falei, você pode contratar o Gringo Cardia, eu sei que vocês não trabalham com ele na Playboy, mas eu preciso para ele me salvar aqui um pouco da minha timidez e tal. E aí o Gabriel deu uma ideia, ele falou, faz os universos do Nelson Rodrigues, não faz os personagens, porque vai ficar um pouco pretensioso numa foto você querer dar conta de um personagem. Mas faz o universo, faz o futebol, faz os bicheiros, as adolescentes, né? As meninas de 15 anos, faz as viúvas, a morte, né? A obsessão do Nelson com a morte, os sete gatinhos, a coisa do pai de ser cafetão das filhas, aquela coisa toda. E aí o Gringo criou umas produções com figurantes, em locações. A gente tentou fazer no vestiário do Fluminense, mas o Fluminense não deixou, porque eu sou era para Playboy. E a gente fez no do Flamengo, fingindo que era do Fluminense. O Nelson era Fluminense. Aí a gente fez as fotos, e isso, o fato de ter o Gringo me dirigindo, porque o Gringo me falava, olha para lá, põe a mão aqui. A gente fez um estudo, pegamos vários fotógrafos de arte que tinham feito
nudes, os nudes Helmut Newton e outros maravilhosos. E a gente viu umas coisas para se inspirar e tal. Vimos quadros, obras, né, pinturas. Pegamos a Márcia Ramalho, que é uma fotógrafa mulher, né? E o foco dela não é na xoxota, vamos dizer. O foco dela é no quadro todo. E o Gringo fez uma direção. E ele me dirigia, tudo. Ele falava, vira mais para cá, meio sorriso, olha para não sei o quê. Ele botou cachorro em cena, botou galinha, botou pessoas. Ele fala, relaciona com o cachorro, relaciona com a galinha. Olha para o cara, olha para isso aqui. E isso me ajudou, porque aí eu já nem sabia mais que eu estava nu. Eu, nas minhas pesquisas, eu não fui rever o ensaio, mas eu me lembro que foi uma coisa bem diferenciada do tradicional. E foi meio escandaloso, porque aí teve um jornalista do Globo que fez uma matéria de primeira página do segundo caderno, acabando comigo, dizendo que eu era uma pessoa moralista, porque eu estava justificando o fato de eu estar fazendo foto para Playboy, porque para montar uma peça. E qual era o problema se eu tivesse que comprar um apartamento ou o que fosse? Não estava justificando, era a realidade. E aí tinha várias atrizes que ele pesquisou lá, dizendo se aprovavam ou não a minha atitude. Só teve uma que não aprovou. Mas que não era importante para mim. Então, aí o Rui Castro, que tinha escrito o texto das minhas fotos, que como era baseado no Nelson Rodrigues, tinha acabado de lançar o Anjo Pornográfico, e eu preferi uma pessoa que não me conhecesse, porque eu pensei, vou chamar o Miguel. O Miguel vai falar, conheci Maria, menina em flor. Eu descobri na peça, ele chama de Mariola, né? Mariola, Mas assim, eu acho que eu achava que tinha que ter uma coisa baseada nas fotos, e não em mim. Uhum. E aí o Rui topou e escreveu coisas hilárias, as frases do Nelson bombásticas sobre adolescentes, viúvas, futebol, maravilhosa. O Rui me ligou quando teve essa matéria e falou, eu te dou 2 páginas da Folha de São Paulo para você responder. Eu pensei, cara, eu não escrevo, eu não sou boa das letras. Eu vou dar fama maior ainda para esse jornalista, porque jornal adora polêmica, né? Isso vai virar interminável essa história. Eu falei, não vou escrever. Se eu fosse uma pessoa boa da escrita, sabe, que eu tivesse uma pena afiada, mas eu não tinha. E aí eu ganho de presente um artigo do João Ubaldo Ribeiro, que eu não conhecia pessoalmente, me defendendo. Então eu achei que eu fiz a melhor coisa do mundo, que você ser defendida por João Ubaldo Ribeiro é um luxo, né? Mas você vê como as coisas são, né? E ele falava, por que as Lady Godivas podem posar nu para comprar um apartamento e para montar Nelson Rodrigues, que é o maior autor brasileiro, não pode? Era bem legal. Mas eu recebi, teve uma onda de preconceito grande. Não, Voltou? por isso que eu fiz a pergunta, não por você ter posado, é justamente que eu botei no capítulo do preconceito. Queria emendar logo com outro preconceito. Patrulha de novo. Você foi muito patrulhado porque você tem um companheiro bem mais moço que você. Ah, sim. Mas de que forma esse preconceito apareceu? Pelos meus amigos, não. Mas porque meus amigos já, né? Mas assim, eu vejo muito das mulheres isso, sabe, Luiz? Isso é uma coisa meio doida. Homem pode ficar com mais moça e mulher. Homem pode. Homem pode. E eu acho que as mulheres ficam mais incomodadas do que os homens. Deve ser inveja, né? Não sei se é isso. Eu não sei. Pelo menos eu senti isso. A primeira vez que eu apareci com ele num lugar, num evento público, eu senti que a jornalista chegou e fez disso uma coisa, sabe? Eu falei, nossa, claro que não é tão normal, digamos, né? Mas o que é normal, né? Eu sei que não é o usual. As pessoas se casam mais com pessoas que estão mais próximas da sua faixa etária. Os homens menos, principalmente quando os homens vão ficando mais velhos,
eu acho que as mulheres da idade deles talvez não estejam acompanhando, talvez. Eu não sei. Eu vou te falar, eu tive alguns casamentos. Meu primeiro namoro sério era com um menino que não era das artes. E logo eu percebi que era ou o teatro ou ele, que não ia rolar. Eu acho bem difícil. E quando era da arte, também rolava assim uma coisa. Tudo bem, se você é artista, você faz, mas faz comigo. Quando eu ia fazer com outra pessoa, ou um projeto que nada tinha a ver, já rolavam ciúmes, uma coisa. Eu acho que é um casamento difícil. As mulheres que trabalham não são só as atrizes, não. Acho que todas as mulheres que têm personalidade escolheram. Te falei que eu tive avó e mãe muito fortes. Uhum. Então, eu naturalmente já nasci feminista. Eu estou adorando essa nova onda de feminismo, porque ela está me ajudando a ser quem eu sou mais. Eu me sinto menos estranha. E acho que ela vem com uma violência, até com uma chatice, às vezes. Mas, gente, experimenta você ficar tanto tempo num lugar desfavorecido. Uhum. Você vem com uma chatice e com uma violência também. É como você querer que os negros não tenham nenhum ranço por terem sido oprimidos durante tanto tempo. Não Claro. tem como não ter. Eu não sei, eu acho. Mas voltando às mulheres. Então, eu acho que. Mas eu senti mais das mulheres, assim. Curioso, né? De, mas não das minhas amigas e tal. Mas eu senti uma coisa um pouco. As pessoas que me conhecem, elas me respeitam muito. Uhum. Então, elas respeitam as minhas escolhas. Isso é uma coisa que a idade vai nos dando, né? Quando a gente é mais jovem, todo mundo questiona muito as nossas escolhas. E a gente ouve, fica meio. Ah. Mas depois de uma certa idade, as pessoas começam a respeitar as suas escolhas, né? E eu acho que tem uma coisa boa, porque assim, como era muito improvável de dar certo, por causa da diferença de idade e tal, que é uma diferença grande. É uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. E eu acho que esse sempre atento é muito bom para o amor. Estou falando aqui meio conselheira sentimental. Que bom. Mas é bom, não tenso, não neurótico, com medo, mas uma alerta, um certo alerta. É bom para você não deixar a coisa ficar. Cuidar, né? Eu Então, acho que a música é do Gil, né? Cuide do seu amor, né? Você tem que, o amor tem que ser algo que tem que ser regado, né? tem que ser. Eu acho que essa diferença de idade talvez tenha. Primeiro, talvez também porque a diferença é tanta que já não tem essa coisa de competição, não sei o quê, porque é outro lugar. E a gente tem muitos pontos em comum, a gente gosta de natureza. Eu voltei a mergulhar, meu pai era caçador submarino, além de médico. E eu adorava mergulhar, nunca mais tinha mergulhado, voltei a mergulhar. Voltei a me relacionar mais com a natureza, que é uma coisa que eu amo, que eu gosto, que eu preciso. E ele é muito legal com meu filho, é maravilhoso. O Manuel tem um respeito por ele, que às vezes eu faço aquele velho truque da mãe que pede para o pai, sabe? Fala com ele que não está me vendo. É a última pergunta do meu arquivo confidencial. Maternidade, como é que foi que isso bateu em você? Então, eu sempre quis ser mãe. Desde criança eu brincava, eu já sabia os nomes dos meus filhos, minha filha. Mas, assim, meus relacionamentos, Erlanja, primeiro eram muito conturbados, assim, meio muito passionais, então não me dava aquela, aquela paz. Depois eu comecei a me relacionar com homens um pouco mais velhos e todos eles já tinham filhos. E não era o fato deles já terem filhos que eles não queriam ter mais filhos. Mas eu vou confessar uma coisa bem arquivo confidencial aqui. Eu ficava olhando a relação deles com os filhos, eu não achava tão legal. E eu ficava criticando, será que eu quero isso para pai? Eu era muito crítica, era meio chata. Acho que eu era muito chata. Quando eu resolvi, né, que o relógio biológico bateu ali mesmo,
eu não estava com relacionamento. E aí eu até fazendo terapia, eu falei, não sei se eu faço uma inseminação artificial. Sumiu? Voltou, voltou. Voltou. Eu não sei se eu faço uma inseminação artificial ou se eu adoto um filho. Aí ela falou, eu acho que você vai ter uma gravidez sozinha. Que minha família é assim, minha irmã mais velha, que era minha irmã mais chegada, morreu. Minha mãe morreu. Meu pai morreu. Eu tenho uma irmã que tem muita coisa para. Eu não tenho uma rede de proteção assim. Ela falou, você vai ter uma gravidez sozinha? Eu acho melhor adotar. Aí a minha irmã falou assim, mas vai que vem um filho de um alcoólatra com esquizofrênico? E aí eu contei isso para minha terapeuta na época, a Marta Zanetti, que é uma grande mulher. Eu falei, vem cá, e se nascer? Ela virou-se para mim como boa terapeuta e falou assim, e a sua família é melhor do que isso? Eu falei, Marta, só você para me falar isso. Mas enfim, aí aconteceu. Aí eu me habilitei para adoção, achando que ia ser assim, Erlângea, foi uma Não, via crucis. Foi uma via crucis. Nada na minha vida é fácil, mas isso foi no meio do processo. Devia ter feito inseminação artificial, qualquer coisa. Já estava arrependida. E eu neguei muitos trabalhos, parei de fazer coisas que eu queria fazer, achando que havia. Aí eu ia ficar com um bebê ou com uma criança ali, numa adaptação e tal. Erlândia, foi só. Parece aquelas mulheres que querem engravidar, e aí no dia que ela resolve desistir de engravidar, ela engravida. Aí no dia que eu topei fazer a novela lado a lado, aquela novela linda, comecei a gravar a novela, ainda não tinha ido para o ar, me ligam que tinha rolado uma criança. nossa. O Manuel chegou na minha casa no dia em que a novela Lado a Lado estreou. Eu não tinha mamadeira, eu nunca não sei nada de criança, sabia nada de criança. Eu não tinha nada em casa, saí igual uma louca, meio fazendo uma novela. Fiquei muito frustrada no começo, porque eu queria estar mais com ele, deixava aquele bebezinho ia gravar, ou ficava decorando. Mas depois passou. Você sabe que a gente fazia muita campanha de adoção lá pela Globo e é uma coisa absurda, porque em vez de facilitar a vara da infância e da adolescência, só cria dificuldades. Eu já ouvi de juízes assim, a probabilidade de ir para um lar melhor do que ficar num orfanato é sempre melhor, Sempre, mas é. é um Não, jogo. Tem gente que vai ter que adotar em outro estado, no Rio especificamente, é muito não é, difícil. nos estados são mais fáceis. Né? Eu conheço pessoas que adotaram na Bahia, que parece que é mais fácil. Mas sabe o que eu fui ver? Porque um dia eu dei um down dessa na juíza lá, porque eu tinha a guarda do Manuel, mas ainda não tinha adoção. E eu não podia ser vista junto com ele, ainda tinha isso. Tá? Foi uns 2 anos, aí a gente no shopping da Gávea, eu vi que tinha fotógrafo, eu tinha que ficar longe dele, ele chorava. Isso é um absurdo. Aí eu dei um down dessa, eu falei, minha vida tá inferno. Aí ela falou assim, olha, sabe quantos... Ela tinha, assim, 2 assistentes sociais, 2 psicólogas, para atender adolescente, velhos, bebês. É muito que ela tinha que dar conta, gente. É uma falta de estrutura. É nosso país, né? A gente sabe disso. Mas é uma luta que teve a Silvana, que fez a minha adoção, a advogada, ela é uma militante, e ela é muito, ela está sempre nos programas da Fátima Bernardes, ela fala muito sobre isso. Uma mulher muito interessante, que entende muito do assunto, escreveu um livro agora, tem uma filha não biológica. E aí a gente formou-se uma rede, comecei a conversar com a Glória Maria, com a Regina Casa, que a Regina estava querendo quando o Manuel chegou. Aí a gente conversava muito. E comecei a conversar com as pessoas e me ajudaram muito também com isso. Foi a minha família. Assim, mas assim, a visão que eu tenho como jornalista que acompanhei é que é, é sempre preferível ir para uma família, assim, não, tem que checar a família, tem que checar a família, tem que ver o Tem que ambiente e checar, tal. tudo bem, Mas, checa. assim, eu não me lembro qual era o juiz que era da vara da infância, assim, eu sou super liberal, porque
vai ficar numa situação melhor do que está Eu visitei agora. alguns abrigos, Erlanja, porque eu achava que se eu visitasse podia ter uma criança lá que estava quase que eu podia conseguir. E eu vi coisas muito tristes. Não quero É. falar aqui porque foi Ciro muito triste. Darlan, me lembrei o nome, Ciro Darlan. Ele Ciro dizia, Darlan. eu Ah, sou, esse cara o Ciro eu Darlan era sou, ele bacana, falou, eu né? sou super liberal. Pode acontecer um caso de cair numa família disfuncional? Pode. Mas 99% dos casos vai estar melhor do que num abrigo, do que Do num que num orfanato. abrigo, com certeza. É uma coisa. O Manuel ele chegou para mim com de 5 para 6 meses. Uhum, Mas tenho foto eu com ele no abrigo. uhum, E uma semana depois que ele estava lá em casa, é outra criança. uhum. O visual dele mudou. Que O lindo. olhar. Muda tudo, Erlângela. É muito doido. É muito doido. Parece que. Porque ela era um abrigo muito bom, era muito legal esse abrigo, tinha muitos bebês, mas eram 4 pessoas para cuidar de 15 bebês. Você não pode ficar com o bebê no colo, elas cuidavam muito bem. Mas o fato de receber um afeto específico, afeto é muito importante, né? Afeto é tudo, né? Vamos, Aliás, vamos parar falando de Maura, é necessário amor, né? É necessário amor. Maura Lopes cansado. então, Quando ela eu ia fala, justamente voltar para o palco. 40 anos de carreira, por que você escolheu um texto da Mara Lopes Cansado, uma louca, quer dizer, por que vamos dizer, é uma personagem, mas é um texto sobre loucura, né? sim. Por que te deixou apaixonada pelo texto? Olha, se eu te falar que foi a lucidez dela, Ah, faz sentido. porque ela tem uma lucidez que me encantou. Eu, Resume a história dela, para quem não viu. a Maura Lopes Cansado é uma mineira que veio para que viveu numa época mais para trás, e ela era filha de uma família muito rica, muito poderosa, muito prestígio, mas lá numa fazenda no interior dos Gerais, de Guimarães Rosa, sertões, nos sertões, ela não estava numa fazendinha. E ela foi criada, o pai dela vivia cercado de jagunços, provavelmente também dava uns tiros, então ela vivia uma realidade violenta. E ela era muito sensível, teve alguns episódios de epilepsia quando era adolescente, se casou muito cedo, com 15 anos se casou, com 14 anos se casou, com 15 anos já tinha um filho, se separou, obviamente, porque com 14 anos você casa. Estão perguntando, a gente vai falar, chama Diários do Abismo. A peça se chama Diários do Abismo, ela é baseada em uns 2 livros que a Maura tem publicados, que são o diário dela, que é a peça central, onde a gente se baseou, que chama-se Hospício é Deus. Eu acho lindo esse nome. Não, a gente não pôde usar esse nome, não pela família dela, por censura. Por censura de empresa, sabe? Imagino. Mas tudo bem, a gente achou esse Diário do Abismo. E um livro que é dela de contos, que chama-se Sofredor do Ver. E também a gente usou algumas frases de poemas dela que a gente achou muito bonitas. Ela tem poesias lindas. E ela com 15 anos, a vida dela, um preconceito, imagina, ela em Minas Gerais, que já é uma terra mais careta com relação à família e tal. Nos anos 50, ela, 15 anos, divorciada, desquitada, né? Aí ela vai morar em Belo Horizonte, onde ela estuda loucamente. Nenhum colégio aceita ela, porque ela já tinha sido casada e tal. Mas ela estuda, ela lê Nietzsche, ela lê Sócrates, ela lê Shakespeare, tudo. Ela vira uma autodidata, ela adquire uma cultura muito grande. Ao mesmo tempo, começa a levar uma vida boêmia, porque quem aceitava ela eram os mais boêmios, as famílias mais tradicionais não aceitavam ela. Ela dizia que os homens achavam que ela era uma puta que podiam, sabe, que ela estava ali para ser comida. E as mulheres olhavam para ela com medo de que ela fosse roubar os maridos delas. Então ela era muito marginalizada. Ela acaba vindo para o Rio. Quando chega no Rio, ela já tinha gastado, o pai dela já tinha morrido, o pai dela
teria segurado melhor ela, porque a mãe era uma mulher muito boa, mas um pouco omissa, um pouco tímida, recatada demais para assumir uma situação assim. Ela veio para o Rio e ela começa, ela vai trabalhar no Jornal do Brasil, não sei como ela chegou lá. E numa época que o Jornal do Brasil tinha um suplemento dominical que tinha pessoas incríveis escrevendo lá. O Ferreira Goulart, o Carlos Heitor Coni, o Reinaldo Jardim, e eles todos reconheceram na hora que a Maura era uma grande escritora. Na opinião do Coni, naquela época, ele deu uma opinião sobre ela naquela época, ela era melhor do que a Clarice Lispector. Porque ele achava que a Clarice era um peixe de aquário e a Maura era um peixe das profundezas. Aí a gente, com as coisas que o Ferreira Goulart fala dela, que a gente leu, é uma pena que o Ferreira Goulart morreu e o Coni morreram assim, tipo, enquanto a gente estava no processo, não deu para falar com eles. A gente pôde ver que ela prometia ser uma mulher, uma grande escritora. Mas ela tinha problemas psiquiátricos. E ela foi muito mal cuidada. Ela tomou choque, não era para ter tomado choque, ela não foi medicada direito, ela não fez terapia. Ela acabou ficando sem dinheiro, indo parar em hospícios que ela foi muito maltratada. Tem um hospício que a gente passa rápido na peça, que é um que ela vai no Rio. Primeiro ela vai para uma clínica incrível, né? No Alto da Boa Vista, eles fazem uma encenação de Shakespeare lá, do Hamlet. Ela faz Ofélia, se joga na cachoeira no dia. Essa história da clínica, não, dá uma série. Quem pegar esse livro dela para fazer uma série, porque eu acho que num filme nem dá conta. O filme seria maneiro, mas a série conta mais coisa. Aí depois ela vai parar num hospício na Tijuca, que ela não morreu porque Deus não quis. Porque tem um dia que ela estava lá, ela já não estava conseguindo respirar, e ela sentia que ela estava soltando uma baba branca, uma espuma que ela não sabia de onde vinha, de tanto remédio que tinham dado para ela. E ela estava jogada no chão, toda suja, toda... E um médico, uma alma boa, olhou para ela e falou, essa moça está morrendo. E ele botou ela para viver. Ela podia ter morrido ali. E outras vezes. Então ela foi muito maltratada, muito mal cuidada, mas teve sempre apoio dessas pessoas, mesmo ela estando internada nos hospícios, ela se internava sempre. Ela mandava as crônicas, mandava os poemas, e eles publicavam no Jornal do Brasil. O Coni, o Reinaldo Jardim, o Ferreira Goulart, sempre... Ela tinha muitos amigos, né? Ela conviveu com essa classe, ela teve um caso, foi namorada daquele Luiz Reis, sabe? Aquele pianista, músico. Conviveu com a boemia, né? É uma coisa do meu celular, tem que ver isso. Voltou? Voltou. Voltou. Luiz Reis, pianista. Ela conviveu com a boemia, então. Mas eu acho que assim, aí teve uma hora que o filho dela, que ela tinha deixado lá, vem para o Rio, e eu não sei se ouviu falar dele, se torna um grande jornalista, Cesarion. Ele foi casado com... Ele faleceu. Ele foi casado, que ela está viva. Você lembra da Miriam Laje, uma jornalista? Claro. Ela tá viva. Eu conversei muito com ela. E eles têm ela tem um neto. A Maura tem um neto, que é o César Laje, com quem tem os direitos e tal. E eles são uma família super bacana. A Miriam me conta muitas histórias. O Cesarion depois começa a cuidar dela. Tira ela das internações e começa... aluga os apartamentos para ela. Ela chegou a morar no Solar da Fossa. Aderbal Freire Filho morou com ela no Solar da Fossa. Na época, ele tem histórias incríveis para falar dela também. Muita gente conheceu ela. E mas lá para 1970, num surto, ela foi internada na clínica Doutoreiras. Aí ferrou. Eu não sei como, porque assim, vamos combinar, uma pessoa que está em surto tem que ser controlada, sedada ou amarrada, qualquer coisa, não sei o que faz, mas ela mata uma interna. Ao matar essa interna, ela matou, achando que tinha matado o próprio filho. Ela acordou do surto falando, eu matei meu filho. E as pessoas ouviam ela falar Cesarion. Quer dizer, ela estava em surto. Uhum.
Mas eu não sei como é que uma clínica não olha isso. E aí, na época, não tinha manicômio judiciário no Rio de Janeiro, ela foi para prisão mesmo. Aí ela nunca mais escreveu. Depois que ela matou essa moça, ela, eu acho que ela pensou, a minha criatividade também é uma loucura que me faz fazer coisas horríveis. Maria, tem várias pessoas postando que triste, que tal. Assim, eu vi a peça, ela não é baixa astral, não. Ela é Não, porque ela tem muito intensa. senso de humor. Aí isso foi uma É, das coisas também que eu adorei no livro dela. é, Ela tem muito senso de humor. é. Ela como... O mineiro sabe rir de si mesmo, né? O bom mineiro. O bom mineiro tem humor, né? E ela tem uma coisa, ela ri dela mesma, ela fala dela. Ela descreve as internas do hospital, os psiquiatras, as pessoas, ela é muito crítica. Eu acho que ela tem muito humor. E quando a gente fazia a peça com plateia, a peça tinha muito riso, muita gargalhada, para poder entrar com a tragédia, porque não é um drama, né? Ela passa entre a comédia e a Uma tragédia. gangorra. É. E eu acho que ela tem uma parte poética também, mas a gente não tentou poetizar a loucura, não. A gente tentou botar de uma maneira concreta. E como é que está? É uma doença, é muito triste, é muito ruim ser louco, não é bom. Como é que Eu está me lembrei muito do Rubens Correia, quando eu fiz essa peça, que eu fui muito ligada ao Rubens. E ele fez o Arthur, eu já era amiga dele. E na época que ele fazia o Arthur, ele começou a ficar incomodado. Ele falou, Maria, eu acho que esse espírito do Arthur tá me perturbando. Porque fazer pessoa que já viveu. O Rubens era super cerebral, ele não era uma pessoa mística, mas ele cismou com isso. Aí ele chegou assim, porque Maria, eu estou fazendo uma peça sobre o Arthur, mas eu não queria ser amigo do Arthur. O Arthur devia ser insuportável, né? Então, a Maura devia ser difícil de conviver. Mas ela devia ser encantadora também, porque ela teve amigos tão incríveis, né? Ela devia ter um lado encantador. Eu me apaixonei pela peça porque quando eu li, eu falei, gente, essa mulher dentro de uma certa loucura, ela fala muito bem dela mesma, né? Ela toda hora, a gente botou no espetáculo algumas vezes isso, mas ela fala muito que ela é linda, porque eu linda, do jeito que sou, eu acho isso engraçadíssimo, alguém falar assim de si mesmo. Isso eu acho meio uma loucura. Ela, dentro disso tudo, fala com muita propriedade sobre a vida, e eu achei muito do que eu estava sentindo do mundo agora. Eu até quando eu postei, eu falei, a gente está vivendo num momento chamando de novo normal, algo que não é nada normal. Aí eu falei, ela está com uma peça sobre loucura e a gente está achando que está tudo normal quando não está tudo normal. E tem a Aliás, coisa do por não estar confinamento, né? normal, como é que está essa experiência online? No final, o Falabella falou lindo, bonito e tal, mas não é teatro, não sei o quê. É Eu porque acho, ele tinha visto a peça, né? Quem viu a peça com o mas eu público, não acho que está sempre fala funcionando. assim. Que está funcionando. Eu acho que sim. Para quem vê, tá gostando. E para você não ter plateia, como é que. Olha, é uma solidão, é uma solidão. Mas eu inventei uma coisa. Eu faço por câmeras. Então eu tenho pelo menos 3 pessoas ali. O Paulo Três Betti câmeras. bota um espectador na. Quarta-feira agora, o Antônio Negreiros me mandou uma mensagem, me falou que queria ir, porque eu convidei o Ney, porque o Ney que me deu esse livro, o Ney é padrinho desse projeto, Sei. nosso grande Ney da Torraca. Uhum. Ele me deu e ele falou assim, olha essa mulher, Padilha, É olha essa igualzinho mulher, ele falando. olha essa mulher, olha que mulher louca, olha que personagem bom. Mas eu queria chamar o Ney, mas o Ney tem aquela coisa de quem fumou, então ele está com muito medo do coronavírus, Uhum. claro. Aquela coisa que fica de quem fumou muito tempo, ele não fuma mais. Eu queria ter plateia lá, mas eu tenho vergonha de chamar as pessoas, porque eu sei que as pessoas estão com medo de sair de casa. Então o Antônio Negreiros se ofereceu para ir, foi uma delícia. Uhum. Que aí já tinha 4, já tinha 3 câmeras e tem os técnicos. Eu arrumei isso e eu comecei também a fazer. Tem uma das câmeras que pega a gente mais perto. Uhum. Eu mudei muito a peça, eu estou fazendo muito para aquela câmera, como se ela fosse a plateia. Eu mudei um pouco o jeito que eu fazia a peça, não?
Agora? Agora? Sim. Sim? Eu mudei um pouco o jeito de fazer a peça. Primeiro, eu estou fazendo ela um pouco menor, porque eu não estou sentindo necessidade de pegar a plateia inteira, sabe? A plateia está ali mais perto. E mudei porque eu estou fazendo muito para essa câmera que me pega mais perto, porque eu quero olhar para as Eu pessoas. comentei isso com você, que para ter mais perto mesmo, porque não dá para Eu ser o acho que plano, sei as lá. pessoas. Mas olha Essa última só, parte. comentar o preciosismo. Só depois é que me ocorreu isso. Eu fiquei grudado o tempo todo. As pessoas estão perguntando, continua a. Temos mais um espetáculo, que é quarta-feira, agora, dia 28. Explica como é. É um horário ingrato, que é 17 horas, que as pessoas já não estão mais tão paradas. 17 horas é uma hora que todo mundo está fazendo coisa. Mas quem puder ver, eu gostaria muito. O ingresso é R$ 10. Depende se você botar um computador e botar umas pessoas em volta, divide em R$ 10, fica quase nada. Essa quarta a As gente vai pessoas estão ter a perguntando, Viviane. qual é o site? Como é que é? É bom entrar no www.teatropetragold.com.br. Mas acho que se Mas buscar Diários do Abismo, foi como eu achei. Bota Diários do no, Abismo, chega lá, né? no Simpla compra, você tem que ter o Zoom instalado, né? A peça é transmitida pelo Zoom, não é? Você não Uhum. viu pelo Zoom? Mas assim, eu até por coincidência eu vi no laptop, mas até iPhone funciona. Não Dá para ver, tem. eu já vi, a- já iPhone vi, não, a- sem fazer já vi a Ana jabá. Beatriz Nogueira Smartphone. lá fazer, já vi a Ana Beatriz pelo celular, já vi. Eu prefiro ver maior um pouquinho, mas quando não dá, ver, e dá para ver. Não é difícil, não, gente. Eu sou imbecil de computador e eu consegui ver. Não é difícil, não. E essas quatro a gente vai ter Viviane Mosé lá, que eu não conhecia. É brilhante, Porque conheço ela. Tá essa última. tá na minha lista de lives, mas ela é Ah, ela é pena que é pouco tempo. Essa última quarta a gente teve a Bianca Ramoneda, que não sei se você Uhum. conhece. Conheço, claro. E foi muito legal, porque foi a primeira, porque o primeiro dia foi Geraldinho Carneiro, depois foi o Miguel. Foi a primeira vez que a gente teve uma mulher falando, é completamente diferente, Arnaldo. Mas é interessante. É interessante, foi bem interessante. E eu tinha vários amigos meus, colegas de teatro, tinha o Rodolfo Vaz lá de Minas, tinha a o Leonardo Neto, tinha vários. E quem não viu a peça, gosta. Sempre às quartas, né? Não, vai ter só mais uma quarta, é isso? Só mais uma quarta. Mas eu tô com um projeto, eu até botei nessa Leodir Blanc, de fazer ela aqui em casa. Fazer a peça aqui em casa. É, tirar uns quadros de lugar, tá, vou fazer alguma coisa. E fazer de uma maneira, talvez com uma câmera só, e descobrir uma linguagem para isso também. Porque Bacana. lá no Teatro Pedagogo é incrível o projeto deles, foi o primeiro que teve desses. Eles fazem uma peça por dia, às vezes duas peças por Eu tenho dia. É visto. uma coisa louca. Ana Beatriz Nogueira que inventou isso, né? Hum. Ana Beatriz Nogueira, nossa grande atriz, essa mulher extraordinária, ela inventou esse projeto e botou. E eu liguei para ela, pedi para entrar, fazer lá, e ela me botou lá. Eu pedi para fazer, eu queria fazer. E a gente está tentando inventar uma outra maneira de fazer. Eu Eu quero acho. fazer à noite. Eu quero fazer à noite, porque eu acho que de tarde não é mais o horário. Já teve uma hora que todo mundo estava trancado em casa de tarde. Agora, eu não fico mais trancada em casa todo dia. Essa ideia de você fazer em casa, eu acho muito bacana. Vamos ver se a Muito gente bacana. consegue se transformar aqui num lugar que dê um clima para perto, né? Encontrar algum lugar que, ou talvez a gente faça não em casa, mas num lugar que a gente possa ter mais controle sobre o lugar, domínio, leve luz e tal, que tenha projeção. O teatro resistindo na pandemia, né? Porque assim, Erlanja, esse jeito que a gente está fazendo alimenta a nossa alma e tem uma troca que é muito legal. Mas dinheiro não dá, né? Dinheiro não dá, porque é R$ 10 o ingresso, a gente fica metade para os técnicos que estão sem trabalho, que a gente está vivendo uma situação muito séria na nossa área, você sabe, né? Uhum. Porque
até abrir pelo menos 50% dos teatros e o público frequentar, Vai né? ser difícil. Vai ser difícil. E para teatros pequenos, esses 50% não vão significar muita coisa. Então, tem muitos colegas desempregados. Então, metade da renda desse projeto vai para esses colegas. Então, a gente está estudando uma maneira de fazer render um dinheirinho, que seja também. Nada mais justo. Para a gente manter a coisa, né? Então, se rolar essa coisa da Lei Aldir Blanc, que é uma coisa pequena, mas que talvez ajude, aí a gente pode fazer tecnicamente melhor. Eu acho que assim, o Zé Celso, o Teatro Oficina, eles filmam as peças deles já há séculos, desde 2005, assim. Os vídeos deles são extraordinários. Você já viu? Alguns. Não são extraordinários? São. Você não fica com aquela sensação de teatro filmado? É uma terceira não. coisa. Teatro filmado é um desastre. Por isso que você Não, falou. é horrível. É uma outra linguagem. Eu tenho que buscar uma outra linguagem. Mas o Zé Celso já estava fazendo isso, os sátiros lá também já estavam fazendo isso. Não é teatro, claro que não é, mas é uma outra coisa. Mas tem um texto, tem um ator, tem uma pessoa viva ali, fazendo ao vivo. Então, é isso, é o que podemos, é o que temos para hoje. Né? Maria, eu estou com medo que depois que a gente estoure a gente vai segundo estourar de ato. novo, 53. Não, acerta o áudio de novo que eu vou te fazer um pedido. Estão dizendo que é o meu iPhone, mano. Com certeza não é. Gostaria de informar. Não, é o meu, deve ser o meu. Gostaria de informar os espectadores que eu sou o famoso surdo que ouve. Eu tenho aparelho auditivo. E eu capto o som direto aqui dentro. Então, se não estou ouvindo, é que o problema não é mas meu. Várias pessoas reclamaram aqui também. Então, eu queria te pedir, uma canja, como se fala, que você encerrasse com uma poesia do Diários do Abismo. Eu não vou falar uma poesia, não. Vou falar uma frase que vem no meio do lado dos diários dela. Tem um dia que ela acorda e aí tem aquele dia. Que o diário é todo escrito. Dia 9/10 de 59 ou de 60. Foi escrito em 59 e 60. 1959 e 60. Eu adoro isso, porque... Não sei por quê, eu gosto muito dessa frase. Que ela fala assim, hoje não é. Mas existo. Desmesuradamente, como janela aberta para o sol. Existo com agressividade. Eu gosto disso para esses tempos que a gente está vivendo agora. Nossa, muito bom. Te agradeço muito. Está difícil para a gente, está difícil para todo mundo, mas vamos existir. Mas assim, como sempre, a corda estoura mais para o lado da cultura, né? É horrível um país que os governantes acham que cultura não é essencial, uma necessidade essencial. Não acho nem que educação é essencial, né? Se a educação não é essencial, como é que cultura... São duas coisas que andam juntas, né? Eu considero, aí já eu me opinando, que uma das maiores burrices na história da gestão pública, tanto que ficou o MEC, Ministério da Educação e Cultura. É junto. Concordo com você, concordo, junto. Absolutamente. Você ter criado um troço de cultura, como se fosse assim, educação e cultura, é tudo junto, não tem a ver. Maria? Tinha que ter um super ministério da educação e da cultura juntos. É isso. Cultura, educação e cultura. Você vê, por exemplo, você querer recomeçar na favela, vocês fazendo Shakespeare, como é que isso foi educativo, né? Sim, educativo e cultural, porque de alguma maneira a gente estava se comunicando, né? Porque quando não se comunica, não rola, né? Quem não se comunica... Foi um prazer, te agradeço muito, te ocupei o tempo, não sei se está atrapalhando as suas atividades maternas. Não, de noite eu sou livre. De noite eu sou livre. É que o Manuel, ele ficou muito agarrado comigo nessa quarentena, porque não saímos de casa, fica aqui o dia inteiro. Então, eu botar ele para dormir é uma coisa sagrada. Então, ficou assim... o estudo online, né? A gente ficou meio professora, meio carrasco, às vezes eu digo que eu sou inspetora da Vida Manuel, que eu reprimo ele na aula online, eu falo, sai de chat, bota a camisa, virei inspetora da vida dele, Mãe é mesmo isso, né? Mas tem que educar, né? Mas é sempre pro bem, né? Tem que educar, tem que educar. Gente, foi um prazer, eu tenho
uma imensa admiração por você, Erlângela, e um imenso agradecimento por tudo que você fez por nós, pelo teatro, quando você estava na TV Globo e podia gerenciar aqueles órgãos potentes e foi de uma inteligência, sabe? A luz que você colocou em cima dos Excelso, dos Amires, das pessoas que Não são era muito só, não importantes. era só elenco, não. Não era só elenco. Não, não, era bonito porque você colocou luz em cima das pessoas que às vezes o público esquece, né? Então Mas foi eu muito vou bonito. confessar uma coisa. É claro que era um projeto institucional, mas eu comecei antes de você entrar dizendo que eu sou apaixonado por teatro, estou morrendo de vontade de voltar de ver. E eu acho que o slogan que a gente criou na época era a emoção mais perto de você. Eu me lembro que o pessoal da televisão, mas cara, e a televisão? Desculpe, pode ser muita emoção, mas a mais perto de você é o É o teatro. time. Eu tô Muito. tão fissurada por teatro que eu já tenho duas peças dois projetos de teatro. Estou fissurada por teatro. Mais o Diários do Abismo, já tem Ah, mais dois. Silvia Pfeiffer, outra também Ah, maravilhosa. maravilhosa, Maravilhosa. deusa. Estudou com uma grande professora de voz que nós tivemos em comum, a Márcia Tanuri. Maravilhosa. Também está na minha lista de live. Minha lista tá, o meu problema é que eu tenho que dosar para não ser só artista. Que se dependesse de mim, eu só faria com Ah, mas eu artista. vi a live do Cristóvão Buarque, foi maravilhosa. Como que homem maravilhoso Não é? também, né? Mas Esse é assim, um homem da educação, né? patrulhado pra caramba também. Ah, Mas enfim, coitado. Mas essa coisa desses dois lados foi que nem quando eu fiz o Despertar da Primavera. Por que fazer isso? Isso é pobre. A gente tem que ser mais do que isso. O Bob Dylan, que é um dos meus grandes ídolos, prêmio, mas prêmio Nobel de Literatura. eu sou apaixonada por ele desde criança. Ele no livro a única autobiografia dele que ele conta o processo criativo dele. Ele fala: eu não quero fazer música para agora. Eu quero fazer uma música que se ouvissem há 300 anos atrás, as pessoas iam entender e que se ouvirem daqui a 300 anos também vão gostar. Eu acho isso muito interessante, porque essa polarização é muito uma coisa para agora. A gente tem que pensar mais a longo prazo. Não é o meu candidato. A gente tem que pensar no Brasil de uma maneira maior, sabe? Você Então, viu o. A gente está indo embora, né? Vamos cortar a gente daqui um pouco. O discurso do Mujica, se despedindo da vida pública, maravilhoso, ele se maravilhoso. abraça com o Sanguinetti, que era representante do regime Sim. militar que o prendeu por 13 anos. Ele falou assim: eu descobri com a idade que a pessoa, quando fica com ódio, vira estúpida. Mas eu acho que esse momento das redes sociais virou um espaço muito grande para o ranço e para a raiva também. E eu acho que o ranço e a raiva não interessam, elas não levam a gente à frente. É. Eu acho que a gente tem que ser, sabe, pensar para frente, ficar pensando em rancores. Ah, porque naquela vez fez que não sei o quê. Não, agora é para frente. E vamos nos livrar do que não está prestando, porque a gente sabe que tem muita coisa que não presta. E vai acabar. Que medo. Assim como o vírus, vão passar. Vão passar. E é assim como a nossa live também, que vai morrer. De live Não, vai vai ter morrer não. dentro. Vai ficar gravada. Eu vou te mandar o link, depois eu subo pro meu canal Não, mas eu no digo que ela YouTube. vai virar bad. Tô com um Vai canal no virar YouTube. bad. Vou te mandar o link depois, se você quiser e tal. Mais uma vez te agradeço muito. Uma Muito delícia também. estar com você. Um Obrigada. beijo e até Saudades de breve. você. Saudades presenciais de você. Estarei em breve num gargarejo aí de uma peça sua. Não, vamos nos ver na vida. Vamos tomar um vinho, como diz o Melhor meu ainda. querido Tony Ramos. Meu Tá querido bom, Tony, vamos então. tomar um vinho. Tchau, Maria. Tudo de bom para vocês, para a família toda. Beijo, querido. Vou desligar. Como é que desliga isso?